Chico Xavier dedicou sua vida inteira a nos ensinar sobre a continuidade da existência. Para ele, a morte não existia. Era apenas uma passagem, uma mudança de estado. E dentro dessa visão profunda da reencarnação, havia um ensinamento que poucos param para observar. O corpo físico que habitamos hoje não é uma escolha aleatória. Ele carrega em si as marcas, as memórias e os aprendizados de todas as vidas que já vivemos. Chico dizia com aquela simplicidade iluminada que só ele tinha, que cada traço nosso, cada limitação, cada talento inexplicável. Tudo isso faz parte de um projeto maior. O corpo não é apenas carne e osso, ele é um livro aberto da alma. E se aprendermos a ler esse livro, começamos a entender quem realmente somos e por que estamos aqui. Nada em você é por acaso. A cor dos seus olhos, a marca no seu ombro, o medo que você sente sem saber de onde vem, aquele talento que brotou naturalmente desde criança. Tudo isso tem uma origem, e essa origem está além do que os olhos conseguem ver. Está no espírito, está nas suas vidas anteriores. Hoje, vamos mergulhar nesse ensinamento deixado por Chico Xavier. Vamos entender como o corpo revela quem você foi, o que você viveu, e principalmente, qual é a sua missão agora. Se você busca autoconhecimento, evolução espiritual e quer entender mais sobre a sua própria jornada, se inscreva no canal agora. Ative o sininho para não perder nenhum conteúdo. Esse conhecimento pode mudar a forma como você se vê. Você já parou para observar uma marca de nascença no seu corpo? Aquele sinal que está ali desde que você chegou ao mundo? E se eu te dissesse que essa marca não é um acidente biológico, mas sim um registro espiritual? Chico Xavier relatava inúmeros casos de pessoas que nasciam com sinais, manchas ou até cicatrizes em locais específicos do corpo. E ao investigar espiritualmente esses casos, os espíritos revelavam que aquelas marcas correspondiam a traumas, ferimentos ou até momentos decisivos de vidas passadas. Há relatos, inclusive, de crianças que nasceram com marcas semelhantes a queimaduras, sem qualquer explicação médica. E através da mediunidade, descobriu-se que aquelas almas haviam morrido em incêndios, ou sido vítimas de torturas envolvendo fogo em encarnações anteriores. O corpo atual trazia a memória daquele sofrimento impresso na pele. Outras vezes, a marca não era de dor, mas de missão. Chico contava que algumas pessoas traziam sinais que representavam símbolos espirituais, como cruzes, estrelas ou formas geométricas. Esses sinais indicavam compromissos assumidos antes de reencarnar. Eram lembretes silenciosos de que aquela alma tinha uma tarefa específica nesta vida. E não são apenas marcas visíveis. Algumas pessoas nascem com sensibilidades inexplicáveis em certas partes do corpo. Dores que vêm e vão sem causa aparente, regiões que parecem despertar emoções intensas quando tocadas. Tudo isso pode estar ligado a experiências profundas de outras vidas. O corpo guarda memória, e essa memória não se apaga com a morte. Ela se transforma, se adapta, mas continua presente. Porque o espírito não esquece. Ele apenas adormece certas lembranças até que seja o momento certo de revisitá-las. Se você tem uma marca de nascença, um sinal que sempre chamou sua atenção, talvez seja a hora de olhar para ela com outros olhos. Ela pode estar te contando uma história que você ainda não leu. Pense nisso enquanto continua assistindo, porque ainda tem muito mais para descobrir sobre como seu corpo carrega as memórias do que você já viveu. Agora me responde, você tem medo de algo que nunca te machucou nesta vida? Medo de água, mesmo sem nunca ter se afogado? Medo de altura sem jamais ter caído? Medo de armas, sem nunca ter sido ameaçado? Esses medos são chamados de fobias, e a ciência tenta explicá-los de várias formas: traumas de infância, condicionamentos, genética. Mas e quando não há explicação lógica? E quando a pessoa sente um pavor absoluto de algo que jamais lhe causou mal? Chico Xavier dizia que muitos desses medos não nascem nesta vida. Eles vêm de antes. São memórias emocionais que o espírito carrega, mesmo sem lembrar conscientemente do que aconteceu. Um dos casos mais tocantes que Chico relatou foi o de uma criança que tinha pavor de água.
Desde bebê, chorava desesperadamente na hora do banho. Os pais não entendiam. Não havia trauma aparente. Mas quando a mãe buscou ajuda espiritual, foi revelado que aquela criança havia morrido afogada em uma vida anterior. O espírito ainda carregava o pavor daquele momento. Outro exemplo comum são pessoas que não conseguem entrar em lugares fechados. Sentem sufocamento, angústia, desespero, e muitas vezes, ao investigarem espiritualmente, descobrem que foram enterradas vivas ou morreram aprisionadas em algum lugar escuro e apertado. O corpo não lembra, mas o espírito lembra. E quando o espírito sente, o corpo reage. Essas limitações não são punições, não são maldições, são marcas de experiências que ainda precisam ser curadas. E a boa notícia é que, ao reconhecer a origem desses medos, muitas pessoas conseguem superá-los. Porque entender é o primeiro passo para libertar. Se você tem um medo inexplicável, não se culpe, não se ache fraco. Você pode estar apenas carregando uma memória antiga que precisa ser acolhida, compreendida e finalmente deixada para trás. E não é só medo que vem de vidas passadas. Existem também limitações físicas que não fazem sentido na vida atual. Pessoas que desde pequenas sentem dificuldade em usar uma das mãos, sem nunca ter sofrido nenhum acidente, ou que têm dores crônicas em uma região específica do corpo e nenhum exame médico encontra a causa. Chico explicava que essas limitações corporais podem ser ecos de ferimentos graves de encarnações anteriores. Um braço que foi machucado em uma batalha, uma perna que foi quebrada e nunca se curou direito, um pescoço que sofreu violência. O espírito traz essas marcas para a vida seguinte, não como castigo, mas como parte do processo de cura. É como se o corpo atual precisasse lembrar para então poder liberar. E isso também se aplica aos vícios e compulsões. Tem gente que nasce com uma atração inexplicável por álcool, mesmo sem nunca ter bebido, ou por jogos de azar sem ter sido exposta a isso. Chico dizia que muitas vezes esses impulsos vêm de vidas onde a pessoa se perdeu nesses caminhos. E agora, o espírito precisa enfrentar novamente aquela tentação para finalmente vencer. Por isso é tão importante ter compaixão consigo mesmo. Quando você entende que aquela dificuldade não começou agora, que ela vem de longe, você para de se julgar com tanta dureza. Você percebe que está em um processo longo, profundo, mas que tem um propósito, a sua evolução. Vamos falar agora de algo mais leve, mas igualmente profundo, os talentos que você já nasceu tendo. Sabe aquela criança que senta no piano pela primeira vez e parece já saber tocar? Ou aquele garoto que resolve equações matemáticas complexas sem nunca ter estudado? Ou ainda aquela pessoa que escreve como se as palavras já estivessem prontas dentro dela? Chico Xavier sempre afirmou que o talento não é sorte, não é apenas genética. O talento é memória. É o resultado de muito trabalho, dedicação e esforço acumulado ao longo de várias vidas. Quando alguém demonstra uma habilidade extraordinária muito cedo, é porque aquele espírito já dominou aquela arte ou ciência em encarnações anteriores. E ao renascer, mesmo sem lembrar conscientemente, o espírito traz consigo aquela competência. Ela está gravada na essência dele. Mozart compunha sinfonias aos 5 anos. Chico dizia que aquilo não era milagre, era reencarnação. Mozart havia sido um músico dedicado em outras vidas e voltou ao mundo com aquela bagagem intacta. O mesmo acontece com médicos que parecem ter mão de anjo, com professores que ensinam com uma facilidade incrível, com médiuns que desde crianças já percebem o mundo espiritual. Tudo isso são habilidades reconquistadas, não conquistadas pela primeira vez. E não precisa ser algo grandioso. Às vezes, o talento vem em forma simples. Saber cozinhar com amor, ter facilidade para cuidar de plantas, acalmar crianças com um olhar, entender os animais. Tudo isso também é memória espiritual. Se você tem uma habilidade natural, agradeça e use ela, porque ela não veio à toa. Ela veio para servir, para ajudar, para continuar evoluindo. E se você ainda não descobriu seu talento, tenha paciência. Ele está dentro de você.
Só precisa ser despertado. Muitas vezes o talento fica escondido porque a pessoa tem medo de usá-lo, medo de se expor, de errar, de não ser boa o suficiente. Mas quando você entende que aquela habilidade é uma herança espiritual, você ganha confiança. Você percebe que não está começando do zero, você está retomando algo que já era seu. Chico também falava sobre os talentos que vêm acompanhados de missão. Às vezes, o espírito reencarna com uma habilidade específica, justamente para poder ajudar os outros através dela. Um médico que já foi curador em outras vidas, um músico que já trouxe alívio através da arte, um escritor que já ensinou através das palavras. Esses talentos não são para serem guardados, são para serem compartilhados. E aqui vai um segredo que Chico repetia sempre. Quanto mais você usa seu talento para o bem, mais ele cresce. Quanto mais você compartilha, mais ele se expande. Porque o talento, quando usado com amor, se multiplica. Se você está gostando desse conteúdo e quer continuar aprendendo sobre espiritualidade e autoconhecimento, se inscreva no canal agora e ative as notificações. Esse conhecimento pode transformar sua vida. Agora vamos tocar em um assunto mais delicado, mas muito importante: as doenças. Nem todas as doenças têm origem apenas física. Chico Xavier explicava que algumas doenças crônicas, lesões recorrentes ou até limitações corporais podem ter raízes espirituais. Elas não são castigos, não são punições divinas, mas podem ser reflexos de desequilíbrios de vidas passadas ou parte de um processo de reparação que o próprio espírito escolheu viver. Vamos entender isso com calma, porque é fácil interpretar mal. Imagine alguém que, em uma vida anterior, usou o corpo de forma destrutiva. Pode ter sido violência, vícios ou até o uso de habilidades para prejudicar outros. Quando esse espírito reencarna, ele pode trazer no corpo atual uma limitação justamente na área que foi mal utilizada antes. Não como vingança, mas como oportunidade de aprender o valor daquilo que antes foi desperdiçado. Chico contava casos de pessoas que nasceram com problemas na visão e que espiritualmente foi revelado que em vidas passadas haviam usado os olhos para espionar, julgar ou invejar. O corpo cego nesta vida era uma chance de desenvolver a visão interior, a compaixão, a humildade. Ou pessoas com problemas nas pernas que em outras vidas andaram por caminhos tortuosos, fugiram de responsabilidades, ou usaram a mobilidade para escapar de compromissos. Agora, com a limitação, aprendem a ter paciência, aceitação e força interior. Isso não significa que toda doença seja espiritual. Muitas são apenas parte da experiência humana, da genética, do ambiente. Mas algumas carregam um significado mais profundo. E sabe o que é mais bonito? Chico dizia que esses espíritos escolhem passar por isso. Antes de reencarnar, eles mesmos pedem para viver aquela limitação, porque sabem que é através dela que vão evoluir. Então, se você ou alguém que você ama enfrenta uma doença difícil, olhe com respeito. Pode haver ali uma lição profunda, uma missão de crescimento, e, acima de tudo, nunca há culpa. Há apenas amor, aprendizado e evolução. Chico também falava sobre as doenças que aparecem de repente, sem explicação. Uma pessoa saudável que, de uma hora para outra, desenvolve uma condição séria. Às vezes, isso pode estar ligado a resgates espirituais. Situações em que o espírito precisa passar por aquele sofrimento para equilibrar algo do passado. Mas atenção! Isso não significa que devemos aceitar a doença passivamente e não buscar tratamento. Muito pelo contrário. Chico sempre incentivou as pessoas a buscarem ajuda médica, a cuidarem do corpo, a fazerem o que estivesse ao alcance para se curar. A espiritualidade não exclui a ciência. Elas trabalham juntas, e muitas vezes a cura física vem acompanhada da cura espiritual. Quando a pessoa compreende o sentido daquela experiência, quando ela perdoa, quando ela se liberta das mágoas e dos medos, o corpo também responde. Porque tudo está conectado. Você já reparou como algumas pessoas têm uma postura naturalmente confiante, ereta, quase imponente? E como outras parecem sempre encolhidas, retraídas,
como se estivessem tentando ocupar o menor espaço possível. Chico Xavier ensinava que a forma como habitamos o corpo também revela muito sobre quem fomos e o que vivemos. A postura corporal não é apenas uma questão muscular ou de hábito. Ela carrega energia, carrega memória emocional, carrega a história do espírito. Uma pessoa que viveu vidas de liderança, coragem ou serviço ativo tende a reencarnar com uma energia expansiva. O corpo se abre, os ombros ficam para trás, a cabeça erguida. Não é arrogância, é memória de força interior. Já alguém que passou por muitas vidas de sofrimento, humilhação, medo ou submissão, pode trazer uma postura mais fechada. Os ombros curvados, o olhar baixo, o corpo como se estivesse em constante proteção. E isso não é fraqueza, é marca de dor que ainda precisa ser curada. Chico dizia que o corpo fala, e se aprendermos a ouvir, entenderemos muito sobre nós mesmos. Uma coluna travada pode indicar rigidez emocional acumulada. Um pescoço tenso pode estar guardando medo de se expressar. Quadris bloqueados podem revelar dificuldade de seguir em frente. E o mais bonito, tudo isso pode ser transformado. Porque o corpo é vivo, é plástico, é adaptável. Quando o espírito se cura, o corpo também se transforma. Observe sua postura, observe como você se move. Observe onde você sente travamento, dor ou limitação. Pode haver ali uma mensagem esperando para ser ouvida. Seu corpo não está contra você. Ele está tentando te mostrar algo. E quando você finalmente escuta, começa a libertar não só o corpo, mas também a alma. Tem uma coisa que Chico sempre dizia, e que muita gente não percebe. A forma como você se veste, como você se apresenta ao mundo, também fala sobre suas vidas passadas. Pessoas que têm uma necessidade constante de se esconder, de usar roupas largas, de passar despercebidas, podem estar carregando memórias de perseguição, de julgamento, de vergonha. Já aquelas que se vestem de forma chamativa, que precisam ser vistas, podem estar compensando vidas inteiras em que foram invisíveis, ignoradas ou silenciadas. Não é questão de certo ou errado. É questão de entender o que está por trás desses comportamentos. E quando você entende, você pode escolher conscientemente como quer se apresentar, sem ser controlado por memórias inconscientes. Agora chegamos a um ponto central desse ensinamento: o corpo como bússola da sua missão nesta vida. Chico Xavier dizia que o corpo físico é como uma roupa que o espírito veste para continuar sua jornada de crescimento. E essa roupa não é escolhida por acaso. Ela é perfeitamente adequada às lições que precisamos aprender. Se você nasceu com uma limitação, ela pode estar te ensinando paciência, aceitação ou empatia. Se você nasceu com uma habilidade incrível, ela pode estar te chamando para servir, ensinar ou inspirar. Observe suas fragilidades. Elas não estão ali para te diminuir. Elas estão ali para te fortalecer. Cada fraqueza é uma porta de entrada para uma virtude maior. Alguém que tem dificuldade de falar pode estar aprendendo a ouvir. Alguém que tem dificuldade de ouvir pode estar aprendendo a sentir. Alguém que não enxerga com os olhos pode estar desenvolvendo a visão do coração. E isso vale para tudo. Seus medos te ensinam coragem. Suas dores te ensinam compaixão. Suas limitações te ensinam criatividade. Seus talentos te ensinam responsabilidade. Chico nos lembrava que ninguém está onde está por acaso. Você não nasceu nesse corpo por sorte, por castigo ou por erro. Você nasceu nele porque era exatamente o que seu espírito precisava para continuar evoluindo. E sabe o que é mais libertador? Você não precisa ser perfeito. Você não precisa consertar tudo. Você só precisa aceitar, aprender e seguir em frente com amor. Olhe para o seu corpo com gratidão. Ele é seu veículo, seu professor, seu templo. Ele carrega você todos os dias. Ele te permite sentir, agir, amar, crescer. Respeite suas marcas. Honre suas limitações. Celebre seus talentos. E, acima de tudo, entenda que tudo isso faz parte de um plano maior, de uma jornada que começou muito antes e vai muito além desta vida.
Tem uma história que Chico contava que ilustra perfeitamente tudo isso. Era sobre um homem que nasceu sem uma das mãos. Durante toda a vida, ele se sentiu inferior, incompleto, injustiçado. Até que um dia, através da mediunidade, ele descobriu que em uma vida passada havia sido um guerreiro violento que usava as mãos para ferir, para destruir, para tirar vidas. E antes de reencarnar, o próprio espírito dele pediu para nascer sem aquela mão. Não como castigo, mas como proteção, para não repetir os mesmos erros. E também como oportunidade de desenvolver outras habilidades, outras formas de servir ao mundo. Quando o homem entendeu isso, tudo mudou. Ele parou de se sentir vítima, parou de se revoltar e começou a ver seu corpo como um presente, como uma chance de recomeçar de forma diferente. Essa é a mudança que o entendimento traz. Você deixa de lutar contra o que você é e começa a trabalhar com o que você tem. E aí, a vida se transforma. Chico também falava muito sobre a importância de cuidar do corpo com carinho, porque mesmo sendo uma ferramenta temporária, ela é sagrada. É através dela que o espírito pode agir, aprender, evoluir. Maltratar o corpo é maltratar o templo que Deus te deu para habitar. Então cuide da sua alimentação, cuide do seu sono, cuide do seu movimento. Não por vaidade, mas por respeito, por gratidão, por amor a si mesmo e à oportunidade que você tem de estar aqui, vivo, aprendendo. E lembre-se, o corpo envelhece, ele adoece, ele se cansa, mas o espírito não. O espírito continua jovem, continua forte, continua eterno. Então não se apegue tanto à forma. Valorize a essência. Valorize quem você é por dentro, porque é isso que vai com você quando esta vida terminar. Se você está gostando desse conteúdo e quer continuar aprendendo, se inscreva no canal agora e compartilhe esse vídeo com quem precisa ouvir essa mensagem. Chegamos ao fim dessa jornada de autoconhecimento, mas, na verdade, ela está apenas começando. Chico Xavier nos deixou um legado imenso de amor, esperança e sabedoria, e um dos ensinamentos mais profundos que ele compartilhou foi justamente este: somos muito mais do que aparentamos ser. Nosso corpo conta histórias que muitas vezes nem nós mesmos lembramos. Mas essas histórias não estão ali para nos prender ao passado. Elas estão ali para nos libertar, para nos ajudar a entender quem somos, de onde viemos e, principalmente, para onde estamos indo. Cada marca, cada medo, cada talento, cada limitação. Tudo isso é parte de você. E tudo isso merece ser olhado com carinho, com paciência, com compaixão. Não se cobre tanto. Não se julgue com dureza. Você é um espírito eterno vivendo uma experiência humana. E como toda experiência, ela tem seus desafios, suas belezas, suas lições. Chico sempre dizia que Deus não nos abandona e que cada um de nós tem um propósito, uma missão, uma luz a oferecer ao mundo. Mesmo que você ainda não saiba qual é a sua, tenha fé. Ela vai se revelar. No tempo certo, da forma certa. Olhe para si com amor. Cuide do seu corpo com gratidão. Respeite suas emoções. Honre sua história. E confie, você está exatamente onde precisa estar. Ninguém está aqui por acaso. E se você chegou até o final desse vídeo, é porque algo dentro de você ressoou com essa mensagem. Talvez seja um chamado. Talvez seja uma confirmação. Ou talvez seja apenas o início de uma nova forma de se ver. Seja qual for, acolha e siga em frente, porque a vida é uma jornada de evolução. E você, com todo o seu histórico, com todas as suas marcas, com tudo o que você é perfeito para essa jornada. Que a paz de Chico Xavier, que a luz dos espíritos superiores e que o amor infinito de Deus te acompanhem sempre. Se esse conteúdo tocou seu coração, se inscreva no canal, ative o sininho e compartilhe com quem precisa ouvir essa mensagem. Juntos, seguimos aprendendo, evoluindo e iluminando o caminho. E lembre-se, você é luz, você é amor, você é eterno. Vamos continuar essa jornada de descoberta sobre como o corpo revela quem você foi em vidas passadas.
Tem muito mais para explorar sobre os sinais que carregamos e o que eles significam para nossa evolução espiritual. Uma coisa que Chico Xavier sempre enfatizava e que muitas pessoas não percebem é que o corpo físico não é apenas um receptáculo passivo do espírito. Ele é um instrumento ativo de aprendizado. Cada célula, cada órgão, cada sistema do seu corpo está trabalhando não apenas para mantê-lo vivo, mas para proporcionar as experiências exatas que seu espírito precisa para evoluir. É como se o corpo fosse um professor silencioso, sempre te mostrando o caminho através de sensações, sinais e até mesmo através das limitações que você enfrenta. Pense nisso por um momento. Quantas vezes você já sentiu algo no corpo que não conseguia explicar? Aquele aperto no peito quando está perto de alguém específico. Aquele formigamento nas mãos quando você entra em determinado lugar. Aquela sensação de já ter estado em algum lugar, mesmo sendo sua primeira visita. Tudo isso são memórias corporais, registros que vêm de muito mais longe do que esta vida consegue alcançar. Chico contava sobre pessoas que, ao visitarem certos países pela primeira vez, sentiam uma familiaridade inexplicável. Sabiam andar pelas ruas sem nunca ter estado ali. Conheciam os cheiros, os sons, as paisagens. E muitas vezes, através de regressões espirituais ou revelações mediúnicas, descobriam que haviam vivido naquele lugar em outras encarnações. O corpo guardava a memória da geografia, dos caminhos, da energia daquela terra, como se cada passo dado em vidas passadas tivesse deixado uma marca invisível que o corpo atual ainda consegue sentir. Isso também acontece com pessoas. Você já conheceu alguém pela primeira vez e sentiu uma conexão imediata, como se já se conhecessem há anos? Ou o contrário, uma rejeição instantânea, um desconforto inexplicável perto de determinada pessoa? Chico explicava que essas sensações não são aleatórias. São memórias de relacionamentos que atravessam vidas. Amores que se reencontram, inimigos que voltam para resolver pendências, famílias espirituais que se reúnem novamente. O corpo sabe disso antes da mente perceber. Ele reage primeiro. Ele sente primeiro. Por isso é tão importante aprender a ouvir o que seu corpo está tentando te dizer, porque ele tem uma sabedoria que vai muito além da lógica, muito além do que você consegue explicar com palavras. Ele carrega verdades que só podem ser sentidas. E tem algo fascinante que Chico revelava sobre os olhos. Ele dizia que os olhos são a janela da alma, não apenas de forma poética, mas literal. Através dos olhos é possível ver a idade de um espírito. Crianças pequenas que têm olhares profundos, antigos, carregados de experiência. São espíritos velhos em corpos novos, já adultos com olhares infantis, ingênuos. São espíritos jovens ainda aprendendo as lições básicas da vida humana. Chico contava que certos espíritos já viveram centenas até milhares de encarnações. E mesmo que não lembrem conscientemente de cada vida, toda aquela experiência está registrada nos olhos. É possível ver nos olhos de alguém se aquela pessoa já sofreu muito, se já amou muito, se já perdeu muito. Os olhos não mentem. Eles revelam a verdade do espírito, mesmo quando a boca tenta esconder. Por isso, quando você olha nos olhos de alguém e sente que está vendo além da pessoa, além da personalidade, você está mesmo. Você está vendo o espírito. Você está reconhecendo algo que vai muito além desta vida. E isso é real. Isso é profundo. Isso é sagrado. Vamos falar agora sobre algo que intriga muita gente. As diferenças físicas entre irmãos da mesma família. Como pode, se eles têm os mesmos pais, a mesma genética, o mesmo ambiente, serem tão diferentes? Um é alto, o outro baixo. Um é forte, o outro frágil. Um tem saúde de ferro, o outro vive doente. Chico explicava que isso acontece porque cada espírito traz sua própria bagagem. A genética é apenas uma base, mas o que realmente molda o corpo é a história espiritual de cada um. Um espírito que viveu muitas vidas em ambientes de escassez pode reencarnar com uma tendência a acumular, a guardar, inclusive no corpo. Pode ter mais facilidade de ganhar peso, de reter líquidos, como se o corpo ainda estivesse em modo de sobrevivência.
Já um espírito que viveu vidas de abundância ou de desapego material pode ter um corpo mais leve, mais esguio, que não se apega tanto à matéria. Isso não é julgamento. Não é sobre melhor ou pior. É apenas sobre memória, sobre padrões que se repetem até serem compreendidos e transformados. E o mais interessante é que esses padrões podem mudar dentro de uma mesma vida. Quando a pessoa passa por uma transformação espiritual profunda, o corpo acompanha. Pessoas que emagrecem sem esforço depois de resolverem questões emocionais antigas. Pessoas que ganham força física depois de desenvolverem força interior. O corpo sempre reflete o estado do espírito. Chico também falava sobre as vozes. A voz de uma pessoa carrega informações sobre suas vidas passadas. Vozes naturalmente imponentes que chamam atenção, que comandam, geralmente pertencem a espíritos que já ocuparam posições de liderança em outras vidas. Reis, generais, líderes religiosos, pessoas acostumadas a falar e serem ouvidas. Já vozes baixas, tímidas que mal se fazem ouvir, muitas vezes pertencem a espíritos que foram silenciados em vidas anteriores. Escravos, servos, pessoas que não tinham direito de se expressar. E não é que uma seja melhor que a outra. Cada tom de voz, cada forma de se comunicar, traz uma lição. Quem tem voz forte precisa aprender a ouvir. Quem tem voz fraca precisa aprender a se expressar. E quando essas lições são aprendidas, a voz se equilibra. Ela encontra seu tom verdadeiro, que não é nem de dominação nem de submissão, mas de autenticidade. Tem uma história linda que Chico contava sobre uma mulher que gaguejava desde criança. Nenhum tratamento de fonoaudiologia resolvia. Até que, através de uma consulta espiritual, foi revelado que em uma vida passada ela havia sido uma cantora muito famosa, mas extremamente orgulhosa. Usava a voz para humilhar outros artistas, para se exaltar, para manipular. E quando morreu, percebeu o mal que havia causado com as palavras. Então, antes de reencarnar, pediu para ter dificuldade na fala, para aprender a valorizar cada palavra, para falar apenas o necessário e com amor. Quando a mulher soube disso, chorou muito. Mas depois começou a trabalhar sua fala de uma forma diferente, com paciência, com compaixão por si mesma. E aos poucos, a gagueira foi diminuindo. Não desapareceu completamente, mas se tornou muito mais leve, porque ela entendeu o propósito. E quando você entende o propósito de uma limitação, ela deixa de ser um peso e se torna um presente. Vamos falar agora sobre algo que nem todo mundo percebe, mas que é muito real. A relação entre o lado esquerdo e o lado direito do corpo. Chico explicava que o lado direito do corpo está ligado ao masculino, ao racional, à ação. Já o lado esquerdo está ligado ao feminino, ao emocional, à receptividade. E quando uma pessoa tem problemas recorrentes em um lado específico do corpo, isso pode indicar desequilíbrios relacionados a essas energias. Alguém que tem dores crônicas no lado direito pode estar forçando demais a energia masculina, agindo demais, controlando demais, racionalizando demais. Já alguém com problemas no lado esquerdo pode estar reprimindo as emoções, negando a intuição, fechando o coração. E isso não tem nada a ver com gênero físico. Homens e mulheres têm ambas as energias, e ambas precisam estar em equilíbrio. Chico contava casos de homens que desenvolviam problemas no lado esquerdo do corpo depois de reprimir emoções durante anos. Homens que aprenderam desde pequenos que não podiam chorar, que não podiam demonstrar vulnerabilidade. E o corpo cobrava isso. Já mulheres que desenvolviam problemas no lado direito depois de abrirem mão completamente da sua força, da sua capacidade de agir, de decidir. O corpo pedia equilíbrio. E a cura sempre passava pelo mesmo caminho: reconhecer e integrar os dois lados. Permitir-se ser forte e sensível, racional e intuitivo, ativo e receptivo. Porque a plenitude está na integração, não na exclusão de uma das partes. Outra coisa fascinante que Chico revelava é sobre os vícios e como eles se manifestam no corpo. Muitas pessoas nascem com uma predisposição física para determinados vícios. Algumas desenvolvem dependência química muito rápido, enquanto outras conseguem experimentar sem se viciar.
E isso não é apenas genética, é memória espiritual. Espíritos que se perderam em vícios em vidas anteriores trazem no corpo atual uma sensibilidade maior àquelas substâncias. É como se as células ainda lembrassem. E por isso, essas pessoas precisam ter muito mais cuidado. Não é fraqueza, não é falta de vontade. É uma marca que precisa ser respeitada e trabalhada com consciência. Chico sempre dizia que o vício é uma das provas mais difíceis que um espírito pode enfrentar, porque ele ataca simultaneamente o corpo, a mente e o espírito. Ele escraviza, ele aprisiona. E libertar-se dele exige uma força enorme, uma determinação que muitas vezes precisa ser construída ao longo de várias tentativas, várias quedas, vários recomeços. Mas cada esforço conta, cada dia de luta conta. Mesmo quando há recaídas, o espírito está aprendendo, está se fortalecendo. E uma hora, seja nesta vida ou em outra, a vitória virá. Porque o espírito é mais forte que qualquer vício. Sempre foi e sempre será. Agora vamos tocar em algo muito profundo: a relação entre o corpo e a sexualidade. Chico Xavier tratava esse assunto com muito respeito e sabedoria. Ele explicava que a sexualidade é uma energia sagrada, criativa, que vai muito além do ato físico, e que a forma como cada pessoa vive sua sexualidade também está ligada às suas experiências de vidas passadas. Pessoas que têm dificuldades na área sexual, que sentem bloqueios, traumas, dores, muitas vezes estão carregando memórias de abusos, violências ou repressões de outras vidas. O corpo guarda essas marcas, e elas precisam ser curadas com muito cuidado, com muito amor, com muita paciência. Forçar não adianta, julgar não adianta. O que cura é o acolhimento. Chico também falava sobre a orientação sexual. Ele dizia que o espírito não tem sexo. O espírito é energia, é essência. E ao longo das muitas vidas, um mesmo espírito já foi homem, já foi mulher, já experimentou todas as formas de amar e de se relacionar. Então, quando um espírito encarna com uma orientação diferente do padrão esperado, não é desvio, não é doença, não é erro. É simplesmente a manifestação da complexidade do ser. E Deus ama todos os seus filhos igualmente. Não importa o corpo que habitam, não importa quem amam. O que importa é o amor que carregam no coração, a bondade que expressam, a luz que oferecem ao mundo. Isso é o que realmente conta. Isso é o que fica. Isso é o que atravessa todas as vidas. Vamos falar agora sobre algo que muita gente passa, mas não entende: as mudanças corporais súbitas. De repente, a pessoa ganha ou perde muito peso sem explicação, ou o cabelo começa a cair, ou a pele muda completamente. E os médicos não encontram causa física. Chico explicava que essas mudanças podem ser sinais de transformações espirituais acontecendo. Quando o espírito passa por um despertar, por uma mudança de consciência profunda, o corpo precisa se adaptar a essa nova vibração. E às vezes essa adaptação é abrupta, é radical. É como se o corpo estivesse sendo remodelado para acompanhar o novo estado do espírito. Isso pode parecer assustador, mas na verdade é um sinal de evolução. Chico contava que algumas pessoas, depois de passarem por uma experiência espiritual intensa, mudavam fisicamente. O rosto ficava mais leve, mais iluminado. Os olhos brilhavam de forma diferente. A voz mudava de tom. Era como se a pessoa tivesse rejuvenescido espiritualmente, e o corpo refletia isso. O contrário também é verdade. Pessoas que se afundam em pensamentos negativos, em mágoas, em rancores, envelhecem mais rápido. O corpo murcha, a postura fica curvada, a energia diminui, porque o veneno da alma contamina o corpo. E isso não é metáfora, é real, é visível, é mensurável. Por isso Chico insistia tanto na importância do perdão, da gratidão, do amor, não apenas como valores morais, mas como ferramentas de saúde, porque quando você perdoa, seu corpo se liberta. Quando você agradece, seu corpo se fortalece. Quando você ama, seu corpo floresce. É assim que funciona. É assim que sempre funcionou. Tem uma coisa linda que Chico dizia sobre as mãos. Ele falava que as mãos
são instrumentos de cura, de conexão, de doação, e que todo mundo tem nas mãos um poder que nem imagina. Quando você toca alguém com intenção de ajudar, de confortar, de curar, você está transmitindo energia, e essa energia pode fazer milagres. Mães que colocam a mão na testa do filho doente e a febre baixa, amigos que abraçam alguém em sofrimento e a dor diminui. Pessoas que simplesmente seguram a mão de quem está morrendo e trazem paz aos últimos momentos. Isso não é coincidência. Isso não é efeito placebo. Isso é o poder real das mãos, guiadas pelo amor do coração. E muitas pessoas que têm esse dom de cura nas mãos já foram curandeiros, médicos, enfermeiros ou cuidadores em vidas passadas. O dom volta. O dom se repete, porque é uma missão. É um propósito que o Espírito escolheu continuar desenvolvendo vida após vida. Se você sente que suas mãos têm energia, que elas formigam, que elas esquentam quando você toca alguém, preste atenção. Pode ser um chamado, pode ser um talento esperando para ser usado. E não precisa ser algo formal, profissional. Pode ser simplesmente o gesto de estender a mão para quem precisa. Isso já é cura. Isso já é serviço. Isso já é amor em ação. Chico também falava sobre os pés e como eles revelam a jornada do espírito. Pés que doem constantemente podem indicar resistência em seguir o caminho da vida. Pés que se machucam com frequência podem mostrar medo de dar os próximos passos. Pés frios, mesmo em dias quentes, podem revelar falta de conexão com a terra, com a realidade, com o momento presente. Por outro lado, pés fortes, saudáveis, que caminham com firmeza, mostram um espírito que sabe aonde vai, que não tem medo de seguir seu caminho, que está enraizado e, ao mesmo tempo, livre para se mover. Os pés são nossa base, nossa conexão com o mundo físico. E cuidar deles é cuidar da nossa capacidade de estar presente, de estar aqui, de estar vivo. Tem uma prática que Chico recomendava e que muitas pessoas se beneficiam até hoje: andar descalço na terra, pisar na grama, na areia, na terra mesmo. Isso reconecta o corpo com a energia da terra. Isso descarrega as tensões acumuladas. Isso traz equilíbrio. Parece simples, mas é poderoso, porque nem tudo que cura precisa ser complicado. Às vezes, as curas mais profundas vêm dos gestos mais simples. Vamos falar agora sobre algo que nem sempre é considerado, mas que é muito importante: a respiração. Chico dizia que a forma como você respira revela muito sobre seu estado espiritual. Uma respiração curta, presa, superficial indica medo, ansiedade, fechamento. Uma respiração profunda, lenta, completa, indica paz, confiança, abertura. E o mais interessante é que você pode mudar seu estado espiritual mudando sua respiração. Quando você conscientemente respira fundo, levando o ar até o fundo dos pulmões, você está dizendo ao seu corpo e ao seu espírito: está tudo bem, eu estou seguro, eu posso relaxar. E o corpo obedece. O coração desacelera. A mente se acalma. O espírito se aquieta. Chico ensinava exercícios simples de respiração para pessoas ansiosas, deprimidas ou espiritualmente perturbadas. E muitas relatavam melhoras significativas. Porque a respiração é a ponte entre o corpo e o espírito. É através dela que a energia vital entra. É através dela que nos conectamos com o divino. Respirar conscientemente é rezar sem palavras, é meditar sem técnica, é curar sem remédio. E está disponível para você a todo momento, em qualquer lugar. Basta lembrar. Basta fazer. Chegando ao final, quero falar sobre algo que Chico sempre enfatizava: a importância de agradecer ao corpo. Sim, agradecer. Porque seu corpo trabalha para você todos os dias, sem parar, sem reclamar. Seu coração bate, seus pulmões respiram, seu estômago digere, seus rins filtram. Tudo isso acontece automaticamente, sem que você precise pensar. É um milagre constante. E quantas vezes você para agradecer? Quantas vezes você olha para seu corpo com amor, com respeito, com gratidão? Ou você só presta atenção nele quando algo dói, quando algo falha, quando algo não está do jeito que você queria?
Chico dizia que conversar com o corpo é importante. Agradecer a cada órgão pelo trabalho que faz. Pedir desculpas quando você o maltrata. Prometer cuidar melhor. Pode parecer estranho, mas funciona. Porque tudo é energia, tudo é consciência. E quando você trata seu corpo com amor, ele responde com saúde. Então hoje, antes de dormir, faça esse exercício. Coloque a mão no seu coração e agradeça por ele bater. Coloque a mão no seu estômago e agradeça por ele te nutrir. Toque seus olhos e agradeça por eles te permitirem ver. Toque suas mãos e agradeça por elas te permitirem tocar, criar, abraçar. E sinta como isso muda sua energia. Como isso muda sua relação com você mesmo. Porque no final das contas, tudo o que Chico Xavier nos ensinou sobre o corpo pode ser resumido em uma única palavra: amor. Amor por si mesmo. Amor pela jornada. Amor pelas marcas que você carrega. Amor pelas lições que está aprendendo. Amor pelo espírito eterno que você é, experimentando a vida humana com todas as suas belezas e desafios. Seu corpo é sagrado, sua história é sagrada, sua jornada é sagrada, e você está exatamente onde precisa estar, vivendo exatamente o que precisa viver, aprendendo exatamente o que precisa aprender. Confie nisso. Confie em você. Confie no processo, porque tudo, absolutamente tudo, está conspirando a favor da sua evolução. Se inscreva no canal, ative as notificações e compartilhe esse conteúdo com quem também busca compreender os mistérios da vida e do espírito. Juntos, continuamos essa jornada de luz, de amor e de crescimento infinito. E lembre-se sempre, você não é apenas um corpo. Você é um espírito eterno, e este corpo é apenas um dos muitos que você já habitou e ainda habitará. Cuide dele, honre-o, agradeça por ele, porque através dele você está escrevendo mais um capítulo da sua história eterna.